Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas. Queridos irmãos e irmãs, romeiros que aqui se encontram, estamos diante do Evangelho que nos alivia, que nos dá esperança de saber que a vontade de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, é que todo mundo, todos nós, vivamos bem, livres de todo e qualquer mal. Hoje, nesse episódio do Evangelho, nós escutamos um homem que chega consciente da grandeza de Deus, de Jesus Cristo, dizendo: Eu sei que o Senhor tem o poder e a força de curar-me. Purifica-me, lava-me, me faça nova criatura. E Jesus Cristo, percebendo essa plena consciência deste homem, ele concede a vida a este que implorava, que lhe pedia a vida novamente. Então essa é a natureza de nosso Deus. Mas gostaria também de lembrar o que nos diz a primeira leitura do livro de Samuel. Estamos escutando, com o início desse tempo comum, este livro. E hoje aqui nós temos um relato de uma situação que nos deixa assim, a cabeça um pouco confusa. A guerra entre os hebreus e os filisteus. Os israelitas perdem a primeira vez a guerra diante dos filisteus. Depois os israelitas buscam o quê? Vocês lembram que eles trazem para junto do acampamento deles, depois da derrota? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a religião institucionalizada, a religião como símbolo nessa arca. Porém, aí vem a coisa que nos deixa de cabelo em pé, para quem tem cabelo. Eles perdem, mesmo com a arca, eles perdem a guerra aos filisteus. Os filisteus, quando perceberam que eles estavam com a arca, eles falaram, né? Olha, eles estão mais motivados que estavam no outro dia. Eles ficaram com um certo medo, mas mesmo assim, o povo de Israel, com a Arca da Aliança, eles perdem. E daqui a pouco nós vamos escutar, essa arca é roubada. Eu, fazendo uma reflexão em relação a essa passagem, me veio em mente que muitas vezes, mesmo sendo um religioso, mesmo sendo um cristão católico, batizado, mesmo rezando, nem tudo a gente tem vitória. A gente perde. A gente perde. Mesmo com Deus, nem todas as vezes saímos vitoriosas. É o fim? Não.
São Francisco de Assis, quando estava nessa experiência com Deus, sendo ele de uma família burguesa, de poder aquisitivo benquisto na Itália, quando ele fez um encontro com Deus em Jesus Cristo, ele diz para ele e para nós, é um refrão até cantado, ele diz uma vez por tudo: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, pois soube que a vida vale e valia para ele tendo Deus, mesmo diante da vida de pobreza que ele optou, mesmo diante das derrotas que ele enfrentou, mesmo diante das derrotas que você haverá de enfrentar, Deus deve permanecer para ti o seu tudo. Nós experimentamos Deus diante também da miséria. A encarnação de Deus que nós acabamos de celebrar comprova isso. Diante do nada de uma família de Nazaré, financeiramente falando, Deus foi o tudo para eles, foi o tudo para a humanidade. Usou desses limites, mesmo diante das contrariedades, Deus permanece Deus em sua vida. É pregado por aí, seja em termos da vida no nosso espaço religioso, católico, ou dentro do mundo civil, que a gente não pode perder. Nós sempre temos que, lógico que deveria ser assim, mas a vida não é, a vida é mais real. A gente não pode se considerar um limitado ou perdedor, perdedora. Às vezes aquele discurso de um progresso que às vezes fica tão distante, e quem não atinge isso é um miserável. Mas saiba você, que mesmo assim, aí me retomo o próprio Jó, que é o maior exemplo disso tudo, que perde muita coisa, os seus familiares, os seus bens, mas descobre a grandeza que Deus é em nossas vidas, em sua vida. Então, às vezes, irmãos e irmãs, vocês estarão diante de algumas situações que vocês não sairão vitoriosos, não sairão com aquele objetivo que você gostaria de sair. Mas saiba, se você com muita consciência, com muita convicção, dizer a si próprio: eu tenho Deus e me basta, você não vai desistir, você vai levar adiante a tua vida. Não é à toa que Samuel nos lembra esse episódio dos Hebreus, para dizer, para nos motivar hoje, nós que estamos aqui escutando essa palavra, nós mesmo na derrota podemos permanecer fiéis a Deus e fiéis à vida que Deus nos dá. Seja qualquer ordem de perda, familiar, financeira, material, Deus permanece o que Ele sempre foi, para ti, para mim, para a humanidade. Tem limites das nossas vidas que não é necessariamente, ou nem é, na verdade, uma maldição de Deus em nossas vidas, ou muito menos o que o outro fez em outra religião por ti. Não, às vezes o que aparece de contrário à sua vida é por um acidente, seja pelo seu limite de ordem de saúde, seja por alguma situação que se organizou e vem algo desastroso em tua vida. Não é porque Deus se afastou. Deus estava com o povo na guerra e o povo perdeu. Mas o povo de Israel permaneceu com essa aliança com Deus. Não preciso ir muito longe. O nosso próprio Jesus experimenta a morte em sua pele. Não é um teatro. A morte de Jesus não é um teatro. É a humanidade presente nele que sofre. E o próprio Deus, em Jesus Cristo, o próprio Jesus clama a Deus, se vê limitado, derrotado, se vê tentado,
se percebe querendo desistir, abandonar a cruz, mas ele permaneceu fiel. Poderia, pelo seu poder, por sua força, ter rompido com essa condenação que os homens impuseram, mas ele quis experimentar até o fim e ressuscitar após isso para dizer que o nosso Deus é o tudo de nossas vidas. Nós haveremos de passar por certas situações que vão nos ferir, que vão talvez nos deixar desesperados, mas volto a dizer, se tivermos a plena consciência e fé que Deus me basta, nós vamos vencer. Como foi a vitória de Cristo nessa contraditória situação de morte da cruz. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que a nossa caminhada de fé, mais do que nos fazer pessoas que estão somente pedindo, e Deus tem que dar, que a nossa fé, que o nosso encontro com Deus nos faça pessoas que tenham fibra na alma, que tenha fortalecimento na alma. Isso que vai nos dar a garantia de passar por certas situações. Que em suas preces, que em nossa prece, em nosso diálogo com Deus, tenha sempre presente esse pedido: Senhor, dai-me a fortaleza. Senhor, dá-me a firmeza. Senhor, dá-me a constância na fé, dá-me a perseverança diante da vida. Eu gosto muito de lembrar um filme, A Procura da Felicidade, se eu não me engano. Havia dois personagens, um pai e uma criança, o pai desempregado, desesperado, a criança como criança pedindo tudo a esse pai, e o pai dando voltas e voltas para não dizer ao filho da miséria que vivia. Eles foram para um lugar retirado e encontraram uma igreja, e cantava-se um canto, e o canto dizia o seguinte: Senhor, não retire as montanhas que me estão à frente, mas me conceda a força para ultrapassá-la. Foi aí que esse pai, diante da situação e com o filho, percebeu que era preciso ter força, firmeza, fibra para passar pelas montanhas. É muito fácil pedir para Deus tirar tudo, e Ele pode, mas às vezes passar por certas situações é ter a possibilidade de crescer e experimentar Deus com mais intensidade. Não que tenhamos que viver uma vida marcada por sofrimentos, por contrariedades, mas diante daquilo que a gente não pode mudar, por várias situações, a começar pelo limite, que mesmo assim, assumindo e dando um novo significado, possamos fazer a passagem e no fim dizer: permaneci com Deus e Deus permaneceu comigo. Vamos neste instante repetir a frase que eu lembrava de São Francisco, dizer com certeza: meu Deus e meu tudo. Digamos, meu Deus e meu tudo. Mas diga para dentro do seu coração agora: meu Deus e meu tudo. Que você caminhe com essa certeza, mesmo diante das guerras, sabendo que Deus é seu tudo, e isso lhe basta, isso lhe é suficiente na caminhada de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.